Muito bem. Irmãos, quem aqui se lembra de algum texto que fala que esse é um dos ministérios dos anjos? Hebreus. Tem um texto em Hebreus, pastor Thomas lembrou. 14. Hebreus 1,14. Leiam lá Hebreus 1,14. Vejam o que os anjos fazem. Todos aqui acreditam em anjos, né? Anjo existe, claro que existe. A Bíblia fala da existência desses seres espirituais. E vejam aí o que acontece. Aqui nós temos uma intervenção que meu Deus, é incrível esse relato, essa manifestação angélica. Mas vejam que Pedro não é o único privilegiado pela atuação de anjos. Veja aí, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Fala assim: não são todos eles. Quem são esses eles? É só você olhar o contexto da passagem, que está dizendo que Jesus não é um anjo. Os gnósticos da época diziam que Jesus era um anjo. E ele fala, Jesus não é um anjo, ele é o filho e não um anjo. E aí ele conclui o pensamento dizendo quem são os anjos. E ele fala, não são todos eles espíritos ministradores. O que é isso? São ministros que trabalham. São espíritos que trabalham, que ministram. Em favor de quem? Veja aí o texto. Em favor dos que hão. Quem são os que hão de herdar a salvação? Os eleitos, os crentes. Então, qual é uma das atividades dos anjos, de acordo aqui com Hebreus, que compõe a angelologia bíblica? O que os anjos fazem? Entre outras coisas, eles louvam a Deus, eles servem a Deus, mas o que mais eles fazem, de acordo com esse texto? Ministram. Eles trabalham em favor de quem? Dos crentes. Tem anjo da guarda? A Bíblia não fala sobre anjo da guarda. Fala que os anjos, não sabemos se cada um tem um. Eu acho que não é que cada um tem um. Isso é invenção, né? A Bíblia fala que os anjos ministram em favor dos salvos. E aqui, no texto de Atos, nós temos um exemplo disso. Agora, eles só ministram assim, de modo sobrenatural? Sim ou não? Não. Na experiência da vida cristã, são poucos os momentos em que nós dizemos, Deus me livrou de modo sobrenatural. O anjo de Deus me protegeu de modo sobrenatural. São poucos os momentos. Se o que é sobrenatural acontecesse todo dia, não seria mais sobrenatural, seria o quê? Natural. O anjo me livrou. Isso aí, todo dia ele livra. Então, não seria uma coisa rara. Seria algo do dia a dia. Então, esses livramentos sobrenaturais podem até acontecer, mas eles são raros. Agora, os anjos atuam de modo a nos atender sem que nós percebamos, sem que nós saibamos? É bem provável que sim. Nós talvez não saibamos quantas vezes os anjos de Deus nos guardaram na nossa infância. Nós queríamos herdar a salvação. Quantas vezes será que os anjos de Deus se colocaram à nossa volta? Quando éramos crianças, para nos proteger. Criança não tem noção de nada. Eu tenho um primo que uma vez a mãe dele olhou para ele, viu 4 pernas de aranha saindo da boca dele. Ele tinha comido uma aranha. Ele falou, o que é isso na sua boca? As 4, 6 pernas para fora. Ele falou, o que tem na sua boca? E a aranha lá, né? A aranha que precisava de anjo. E a aranha precisava de um anjo para proteger e não tinha. E ele comeu uma aranha e o anjo protegeu, não sei como, né? Enfim, mas nós não podemos imaginar, hoje mesmo, será que os anjos do Senhor hoje fizeram algo para nos guardar? Não sabemos. Será que os anjos do Senhor, nesta noite, nos guardaram na nossa casa contra homens maus? Será que eles fizeram isso? Será que foi necessário fazer isso? Será que os anjos de Deus, em algum momento da nossa vida, se manifestaram sem que nós percebêssemos e nos protegeram? Nós não sabemos.
Pode ser que sim. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia que os anjos fazem é, na hora da morte do crente, de acordo com a parábola do rico e Lázaro, que muitos comentaristas falam que não era uma parábola, que aconteceu mesmo, porque as parábolas não citam nomes próprios. E na história do rico e Lázaro é citado o nome próprio, Lázaro. Então, dizem que aquilo não é uma parábola. E o texto também não fala que é uma parábola, fala só Jesus contando a história. Então pode ser que tenha sido um fato mesmo. E o que nós aprendemos ali é que na hora da morte, os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão. Então uma das conclusões que os teólogos de sistemática chegam a partir desse texto é que na hora da morte, os anjos assistem os salvos, dão assistência aos salvos. Morrer é fácil? Difícil, né? É o último inimigo. Então, pode haver aí, não é que é certeza isso, mas pode haver aí um indício de que os anjos assistem os salvos na hora da morte. Nós aprendemos, por exemplo, a história de Elias, o grande exército de fogo em volta da casa, protegendo o profeta. Então, são histórias que nós encontramos que mostram isso aí. Então, graças a Deus, né? Deus precisa de anjos para nos proteger? Não, por que Ele nos informa isso? Por quê? Se Ele não precisa de anjos para nos proteger, por que Ele nos dá essa informação? Assim, o João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele fala o seguinte, olha, claro que Deus não precisa de anjo nenhum para nos proteger. Ele próprio nos protege com o seu poder infinito. Mas Ele nos informa, Ele faz isso e nos informa disso porque Ele sabe que a nossa fé é tão fraquinha que para reforçar na nossa cabeça a noção de que Ele cuida de nós, então Ele faz isso e nos conta. Fala, eu tenho anjos e os meus anjos protegem.